Fala, mestre, tudo bem? Meu nome é Tiago Ramasco, eu sou advogado, professor de Direito Empresarial, e o assunto que eu trago para tratar com você hoje é um assunto da maior importância, um assunto, olha só, que está sempre caindo em provas e em concursos. Que assunto é esse? O nome empresarial. Ok? Vamos ver hoje quais são as espécies de nome empresarial e qual a diferença entre essas duas espécies de nome empresarial. Vamos conferir aqui no slide, pessoal. Olha aí, dá uma olhada. Quais são as espécies de nome empresarial? Nós temos duas espécies de nome empresarial. A primeira espécie é a firma e a segunda espécie é a denominação. O uso de uma ou de outra, meu amigo, vai depender de qual é o tipo societário. Alguns tipos societários só podem usar denominação, outros só firma. Por exemplo, o empresário individual, ele só pode adotar como nome empresarial a firma. A sociedade anônima, por outro lado, ela só pode adotar a denominação. E a sociedade limitada, essa ela pode optar. A sociedade limitada, ela pode adotar ou firma ou denominação. Lembrando uma coisa, quando se trata de sociedade empresária de pessoa jurídica, o correto é você falar razão social e não firma, tá certo? Firma é para o empresário individual e razão social é para a sociedade empresária. Quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de nome empresarial, entre a firma ou razão social e a denominação? As principais diferenças dizem respeito à estrutura e à função. A estrutura, ou seja, como é feita a composição desse nome empresarial, e a função, ou seja, aquilo a que ele se destina. Iniciando aqui, meu amigo, pela firma ou razão social, caso seja uma sociedade empresária. Como é feita em relação à estrutura, como é feita a composição desse nome empresarial, da firma ou razão social? A firma ou razão social, ela é composta pelo nome civil completo ou abreviado do empresário individual ou dos sócios da sociedade empresária, acompanhado ou não do ramo de atividade empresarial a que essa pessoa física ou jurídica se dedica. Trago exemplos aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Se nós temos um empresário individual que se chama Roberto Andrade e ele se dedica ao comércio de carnes, ao ramo de açougue, como ficaria a firma do Roberto Andrade? Ele pode colocar o nome completo, ou seja, Roberto Andrade Açougue, e aí lembrando, o ramo de atividade é optativo, ou ele pode colocar o seu nome abreviado, por exemplo, R. Andrade Carnes, essa é a firma do empresário individual. Se nós estivermos falando de uma sociedade, né, uma sociedade limitada dedicada ao ramo de comércio de carnes, composta pelos sócios Roberto Andrade e Tiago Gonçalves, hipoteticamente, como ficaria a razão social dessa sociedade empresária? Ela pode colocar o sobrenome dos sócios, Gonçalves e Andrade Limitada, e aí, no caso, não utilizamos o ramo a que se dedica essa pessoa jurídica, essa sociedade empresária, porque é optativo. Ou então, você, no caso de uma sociedade empresária que tenha três ou mais sócios, para não colocar o nome de todos os sócios, que deixaria essa razão social bastante grande, você pode optar pelo termo e companhia. Então, o nome dos demais sócios, você coloca o nome de um sócio, Gonçalves, e Companhia Limitada. Os demais sócios representados por esse termo e companhia. Gonçalves e Limitada, Comércio de Carnes. Eis aí o exemplo da razão social. Em relação à função, meu amigo, qual é a função? O que diferencia a firma ou razão social da denominação? A firma ou razão social, ela pode servir também como a assinatura do empresário.
Trata-se de uma função que está um pouco esquecida nos dias atuais, mas antigamente era muito comum o empresário ele ter duas assinaturas. Uma assinatura que ele usava nos seus atos da vida pessoal, o seu nome, e uma outra assinatura que ele utilizava para os seus atos da vida empresarial. Então, a firma ou razão social, ela pode ter essa função de dupla assinatura. A firma ela pode ser utilizada para os atos da vida empresarial. E como você faz para diferenciar, no caso de uma sociedade limitada, que pode adotar firma ou denominação, firma não, razão social ou denominação, como você faz para diferenciar se ela adotou uma ou adotou outra? Caso, por exemplo, ela escolha o nome dos seus sócios para a composição desse nome empresarial. Você tem que olhar o ato constitutivo, você tem que olhar o contrato social. Se ao final desse contrato social tiver uma cláusula, firmas por quem de direito, e o nome e a assinatura das pessoas, dos sócios, você já sabe automaticamente que ela adotou por nome empresarial a razão social. Certo? Compreendida essa parte? Vamos para a próxima, então. Vamos para a denominação. Como é feita a composição da denominação? A denominação, ela pode adotar qualquer expressão linguística, qualquer uma, seja o nome civil dos sócios, de um ou mais, ou seja, aquilo que nós chamamos de um elemento fantasia, ou seja, qualquer outra expressão linguística que seja inventada pelas partes. Pode ser a junção do nome de um dos sócios, pode ser o nome da filha de um deles, pode ser uma expressão que eles inventem, enfim. O céu é o limite para a criatividade do sócio nesse caso. Trata-se do elemento fantasia. Trago aqui exemplos também. No caso da sociedade limitada. Se for uma sociedade limitada composta por 3 sócios, você pode colocar o sobrenome de cada um deles, por exemplo, Gonçalves Mourão e Fonseca Limitada. Lembrando que aqui na denominação, pessoal, também o ramo a que se dedica a pessoa jurídica empresária, a sociedade empresária, ele é optativo. Ou você pode inovar e criar um elemento fantasia. Por exemplo, Açougue Ceará Limitada, certo? Aí o Ceará seria o elemento fantasia. No caso de uma sociedade anônima, uma SA, como ficaria esse nome empresarial, essa denominação? Eu posso colocar a referência ao tipo societário, a sociedade anônima, no início, Companhia Cearense de Carnes, e aí adotei novamente o elemento fantasia, seguido do ramo a que se dedica essa sociedade empresária. Eu posso colocar Carnes Andrade, e aqui em vez do elemento fantasia eu adotei o sobrenome do sócio, sociedade anônima, ou eu posso colocar as iniciais, por exemplo, novamente um elemento fantasia, GMF Carnes SA. Esses são os exemplos aí de nome empresarial, de denominação das sociedades empresárias. Lembrando o seguinte, a a denominação, ao contrário da firma ou razão social, ela não serve como assinatura do sócio. Compreendido isso, meu amigo? Deu para entender qual é a diferença entre uma e outra? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, siga o nosso canal e até a próxima. Bons estudos!